Vou poder agradecer direitinho a Kátia, né? Ceder o espaço, toda a estrutura. A gente já se encontrou aqui em outras situações, né? E realmente tem sido um espaço bastante interessante para a gente poder usar de forma compartilhada como a gente tem fazer. Gente, vocês receberam por e-mail, queria confirmar com vocês a programação. Vocês querem que eu dê uma passada? Tem alguma dúvida dessa programação? Alguma sugestão? Né? Ela é bastante ambiciosa, a programação. Tudo que a gente botou ali, se a gente realmente conseguir sair daqui com isso feito, a gente já está de parabéns. Se não tem, acho que eu nem vou passar, a não ser que a gente dê a sessão toda só para vocês verem o final aí. Bom, a gente está nessa parte da apresentação, a gente vai fazer essa formação, depois que o Léo der algumas informações aí desse processo. A gente vai se dividir em grupos, tá? A proposta é essa, para a gente fazer aquela primeira avaliação assim, da política como um todo, né? Até antes do almoço, a ideia é que esses grupos apresentem essas questões, o que surgiu de discussão. A gente faz o almoço, tá? Foi uma solicitação da Kátia de a gente fazer o almoço um pouco mais tarde, porque tem o período que o pessoal usa aqui, que é das 11h30 ao 12h30, né? Então a gente está com uma grata também situação de termos comes e bebes deliciosos aí do pessoal da AMA, lá de Vergel. Então a gente também, assim que elas se organizarem, lá atrás essa mesa vai ficar aberta. Então eu proponho que a gente não pare durante a manhã para fazer o café. A gente vai ali, quem quiser, tá? Os grupos vão estar formados para a gente não perder esse espaço aí, que a gente tem pouco tempo. Então depois do almoço a gente começa o trabalho mesmo da análise da minuta, tá? Aí sim a gente tem uma paradinha para o café. A gente tinha solicitado, pensamos aqui em caso houvessem agricultores, interesses de outras pessoas também, trazer sementes, foi uma proposta que surgiu, para a gente ter esse espaço de troca de semente, ou troca de outras tantas coisas. Não pode trocar certas coisas, né, que a gente brincou aquele dia. Mas, enfim, eu não vou entrar no técnico, deixa eu lá. E aí a gente faz esse momento do café. E depois a gente volta para fazer a devolutiva dos grupos e fazemos uma avaliação. E no encerramento também, quem quiser, temos mais tempo aí para a gente ficar conversando e trocando sementes e outras coisas. Tá bom? Então assim, Léo, vou te chamar para que você possa fazer essa ideia do Léo, fazer dar esse relato dele, mesmo que todos receberam, né, nos 2 materiais que a Janaína enviou, o próprio Diego, tinha o texto da minuta e também tinha um outro texto que era a metodologia proposta para a gente fazer essa consulta pública, né? Algo que eu não comentei, mas já veio um formato, né, para a gente seguir, então é isso que a gente está, de certa forma, seguindo. Tem uma prerrogativa de que a gente determine 2 figuras aí nesse processo. Um é o secretário, que a gente precisa tirar aqui, desse dia, né? E o outro é o presidente de mesa, que a gente não vai ter uma mesa, né? A gente vai ter cadeiras, mas que seria talvez uma figura aí meio que só para tentar organizar o trabalho do dia, tá? E aí o Léo vai poder contar um pouco dessa história, que ele participou, né, nesse processo, e de situações que podem ter ocorrido, outros encontros, né? Tá bom? Então, na base de uns 4 anos para cá, que eu acabei conhecendo o pessoal da Articulação Paulista da Agroecologia e alguns rostinhos que eu estou vendo aqui hoje, né, que me são familiares, e acabei assim, me entrosando nesse movimento que a agroecologia representa hoje no Brasil e carece assim, de bastante apoio aqui no estado de São Paulo, que é um estado que precisa de bastante gente trabalhando, porque é o maior do Brasil, né? Mas o contraponto é esse, né? A gente está em minoria. E de lá para cá eu vim me enfiando em tudo que era cantinho, assim, desde a esfera municipal, que São Roque é um município que fala pouco de agricultura nesse momento,
e passando assim pela esfera estadual e muito pouco na nacional. Então assim, na estadual eu consegui participar de poucos encontros. Na verdade, a vida que eu levo assim não me permite sair tanto de casa, né? Até brinquei com a Giovana na última vez que a gente esteve junto. Eu estou com 4 filhos já, 4 meninos. Um nasceu agora dia 28 de janeiro e me deixou já mais amarrado em casa ainda, porque não é fácil, né? Você tem que levar as duas coisas ao mesmo tempo e acho que para quem está fazendo isso assim voluntariamente sabe qual que é a dificuldade que é você sair fazendo parte de um monte de grupo e não estar recebendo efetivamente para isso, né? A gente recebe diretamente sempre, né? Então tá. Essa frente parlamentar ela começou em 2013, se eu não me engano, no comecinho de 2013. Nesse primeiro momento eu não participei, nessas primeiras reuniões eu não participei. Quem estava acompanhando pela APA era o Pedro Kawamura e o Edgar. Aí eles foram dando uma amolecida, eles foram se enfiando em projetos mais interessantes, aí eu acabei pegando, né? E acho que do final de 2013 até o final de 2015 eu fiquei bem perto, né, do pessoal lá na frente e acabei entendendo um pouco mais de como é que funciona a frente parlamentar. Não sei se quem já teve experiência de participar, porque na verdade a frente ela é parlamentar, assim, eu não sou um parlamentar, então acaba que a gente cria um grupo de apoio. E esse grupo ele pode ou não ser ouvido pelos parlamentares. Às vezes ele é criado, mas ele não é seguido, assim, fica uma coisa assim meio que, não sei, um adorno ali, eu não sei. Mas esse não, esse foi diferente. Tanto a deputada Ana do Carmo quanto o Aldemar, que eles apoiaram realmente esse nosso trabalho, cedendo inclusive uma porção de assessores, tal, deixando assim a gente conseguir realmente discutir essa política no âmbito da LESP mesmo, né? Então foram inúmeras reuniões, né? Que as entidades aí, tanto do governo, a maior parte da sociedade civil, tiveram a oportunidade de ir lá e representar, né, a agroecologia e a produção orgânica. E nesse contexto a gente foi trazendo todos esses elementos aí que, de outro modo, estão embutidos aí na minuta, né, que vocês tiveram acesso. Então, as entidades foram se manifestando, foram muitas reuniões, na verdade, eu não sei, talvez umas 30, 40 reuniões nesse período todo aí. E o mais interessante, assim, de tudo isso é que você vai conhecendo como é que a política pública se dá mesmo, né? Eu não fazia ideia, bem dizer, eu achava que fazia, né? Então, a gente começa a se reconhecer realmente como cidadão, né? Sim, o nosso palpite vai além, né, quando a gente está mais munido, né, dessa informação. E uma coisa assim que para mim eu achava que tinha um pouco, mas descobri que não tinha nada, é que no orçamento paulista não se fala de agroecologia e produção orgânica em vez de falar, não tem ação nenhuma lá dentro. Então a gente nunca conseguiria ter um programa voltado para isso sem uma ação, sem nada, quer dizer, não tem um programa, não tem uma ação. Então, assim, aí começou a partir disso aí a discussão toda para que se tivesse uma lei. Porque sem uma ação efetiva a gente não pode ficar falando a vida inteira e o governador não sanciona nada, então a gente fica à deriva da vontade, né, dos parlamentares e dos governantes como um todo, né? E a gente até acabou fazendo uma força-tarefa, que essa também foi interessante, de visitar parlamentares para se ter uma emenda para conseguir recurso. Na época era para a APTA, para a CAT, e a gente estava focando na UPD de São Roque, não porque eu sou de São Roque, mas é porque eu acho que vocês sabem que é o único UPD que tem, que dá ênfase à agricultura ecológica agora, né? É até o nome. Então a gente conseguiu lá com que a emenda fosse assinada, votada, só que o dinheiro não foi usado para isso. Na verdade, talvez então a gente sabe 10% foi para isso, o resto a gente entende que foi ação tapa-buraco, sei lá. Mas foi interessante porque a gente visitando o gabinete, a gente entende que eles assinam o papel sem ler. Você fala 2 nomes ali, eles falam, você conhece fulano, então eu assino aqui embaixo. E assim, quem não estava na frente parlamentar, de fato assinou o papel e por isso que a emenda foi para frente. Quem estava teve dúvida. Então foi uma coisa bem maluca, né? Quem não apoiava a frente assinou e a coisa deu certo. Então é caótico o negócio, né?
Aí eu fui entendendo melhor, assim, eu falei assim, poxa, não faço lobby, mas estou no meio agora, né? Então o povo, não, a gente precisa de um lobista aqui, eu acho que você se encaixa. Eu falei, mas nem a pau, não tem nada a ver com isso. Eu entrei de gaiato aqui, né, e vou sair rápido, que nem o Diego falou, vou sair rapidinho daqui, né? Vou sair correndo antes que eu fique pra sempre aqui. Mas deu bem certo, porque é isso, a gente vai ganhando esse espírito de corpo mesmo, né, de conhecer entidades que às vezes eu só ouvia falar, e essa participação toda nossa como rede, ela faz uma diferença grande, né? Então é isso, gente, assim, a gente teve mais apoio, na verdade, né, da deputada Ana do Carmo, né? Até assim, eu pergunto, acho que não tem ninguém aqui pelo mandato, nem dela, nem do Aldo hoje, né? Que se faça presente aí, porque pra gente saber, né? Se eu posso falar. Fala mal. Não, eu não tenho pra falar nada, assim, mas foi a Ana que deu mais apoio mesmo, porque ela já tinha assim, os assessores dela, já tinham uma intenção de apoiar a gente desde sempre, né? O Aldo, ele tem muito envolvimento com a Fundação Associação Mokichi Okada, né, por conta do histórico dele, então ele acaba que assim, ele deixava por conta do pessoal da Mokichi Okada que eles sempre estavam na reunião, mas eles nunca se manifestam, né? Eles ficam lá calados, a gente não sabe o que acontece, né? Então, mas assim, ele pouco apareceu, né, nessa discussão toda, né? Mas os dois apoiaram, eles sempre receberam a gente muito bem. E eu acho que é isso. Eu fico bem contente de estar aqui hoje, de ter sido convocado aí pelo parceiro Diego, né? E estar aqui, assim, na Regional Leste, né? Eu faço parte da Regional Sorocabana, acabo tendo mais acesso ao que está sendo trabalhado lá, mas eu sei que a Leste é muito expressiva. Eu sempre tenho, para falar a verdade, o trabalho de vocês aqui como referência, né? Porque realmente eu acho que no estado de São Paulo ele é o mais expressivo, porque ele permeia muita coisa pipoca daqui e acaba indo repercutir do outro lado do estado, né? Então é um trabalho efetivo mesmo e eu acho que é isso, tem que ser valorizado e, se possível, ele tem que ser aumentado, né? Apesar dos esforços, a gente sabe que é uma dificuldade de fazer isso ter a proporção que merece, né? A agroecologia é uma coisa que precisava tomar conta, né, do planeta, e a questão política não é muito favorável ainda, né? Mas devagarinho a gente chega lá. Mel, fala do que aconteceu em Sorocaba, né? E uma coisa que o Diego comentou também, após esse período de consulta pública, acho que foi de 2017, o que eles já sinalizaram, assim, ao receber esses materiais, como é que vai ser a continuidade desse processo? Bom, a gente realizou a de Sorocaba na semana passada, lá na UFSCar, e tentando atender a esse formato, né, de consulta pública, como foi pedido no documento. Foi bem legal, assim, tiveram alguns apagões aí na semana, então a gente ficou sem luz lá, então aquela confusão toda, ainda teve ainda no final uma palestra sobre a extinção do LDA, então uma coisa meio que juntou com a outra. Mas a ideia era essa mesmo, né, de fazer essa consulta pública, a gente teve a participação de umas 30, acho que a quantidade de pessoas que tem hoje aqui, umas 30 para 40 pessoas assim no auditório, e conseguimos passar pelo documento inteiro, mas com bastante dificuldade. Como disse o Ricardo, assim, a gente vai impactando, né, e teve dificuldade de passar de um artigo para o outro, mas foi bem legal, assim, foi bem propositiva, várias sugestões. E a questão é essa, assim, por mais que a gente consiga fazer essa programação bonita do jeito que está e conseguir gerar um documento, vai ser difícil a gente ser contemplado por tudo que a gente quer, né? Porque é uma sugestão. Quem decide mesmo, no final das contas, são os deputados, né? Então a gente ainda fica naquela postura de apoiar, e se a gente for educado o suficiente, né, cordial, naquele processo todo, talvez eles acatem a nossa necessidade. Só que tem algumas situações que, como elas saem da esfera do legislativo e já cutucam o executivo, então é
de cara, né? Então tem muita coisa que não passa porque fala, poxa, vocês querem fazer uma revolução e não vai dar. Então vamos lá, gente, mas assim, nesse processo de consultar, tudo que tiver tem que ser trazido, que até o Alberto, deixa eu comentar uma coisa, tem uma pessoa que ela é bem importante nesse processo, que é a liderança do PT, não por conta da sigla, mas por ser realmente uma pessoa ligada à agricultura, ele que deu muito apoio para a gente, né, através do mandato, mas era ele que estava sempre fornecendo todo esse embasamento, a questão de orçamento, ele manja muito, então ele falava, vocês têm que... É aqui que vocês têm que apertar. Alberto Vasques. É ali que se aperta, se você apertar ali, eles vão vir mesmo, pode ter certeza. Então, ele foi uma pessoa bem importante e esses documentos todos estão saindo praticamente da mão dele, né? E... Essa é a certeza. Eu queria abrir com a pergunta aí rapidinho, assim, não sei se é uma coisa que ficou... Ele é deputado, esse Alberto? Não, o Alberto, ele é funcionário da Assembleia, liderança do PT, na área de agricultura. Ele conhece a agroecologia bem, mas a agricultura, né? Mas ele não faz parte nem do gabinete, ele não é assessor de algum... Não, ele fica... Ele é um funcionário... O deputado chamou, ele tem que atender, né? Ele foi do Zico um tempo, cara. Acho que o Zico, naquela época, que ele o Zico na hora que voltou essa legislatura, ele ficou um pouco fora, né? Ele não foi logo de cara eleito, né? Aí nessa época, acho que o Alberto foi para a liderança e agora ele vai ficar lá, né? Ele já estava na liderança na época do Zico, agora eu não sei, eu não sei quando é que ele fez essa migração, mas é isso. Legal, Léo, aí. Acho que dá para entender um pouco, assim, junto com essa discussão de hoje, que é o centro da questão de hoje, é a consulta pública, acho que tem outras frentes aí que a gente vai ter que trabalhar conjuntamente, que não basta só ter essa consulta, tem que ter uma mobilização para poder passar pelas instâncias do Legislativo, passar pelas instâncias do Executivo. Não sei em qual momento que a gente vai ter que fazer essa discussão, né? Porque essa consulta de hoje pública é essencial, mas não é suficiente, até reforçado pelas suas palavras mesmo. É isso mesmo? Com certeza. A gente teria que estar apoiando essa lei até o final e a execução dela, né? Tem uma estratégia que já é um pouco definida para como dar sequência após essa fase de consulta pública? Olha, o que eu falei, infelizmente eu acompanhei bem até o final de 2015, já em janeiro para frente eu dei uma saída e estaria voltando agora. Então eu não cheguei a trabalhar isso. O Pedro Kawamura deve estar assim, mais a par disso aí, mas assim, se foi combinado é alguma coisa que a miúdo, porque a turma está sabendo que a gente vai precisar se mobilizar muito, né? Mas não está sendo trabalhado isso. A gente podia até pensar um pouquinho a partir da regional, né? Que tem força e tudo, mas bem lembrado. E assim, é importante depois a gente saber as datas, né? Porque tem o encerramento da consulta, esse material chega lá, deve ter um período de sistematização, né? Sabemos o volume de sugestões que vão chegar. E eles devem entrar na pauta da Assembleia. Então é importante a gente ter esse cronograma, se ele existir, a gente ter acesso, porque a gente pode tentar identificar alguma data específica em que talvez um grupo, um representante dessas diferentes regionais possa se fazer presente. A gente pode pensar em reuniões específicas com esses deputados ou as pessoas que estão puxando o processo lá, para realmente reforçar, porque senão fica algo bastante frio, né? Porque vai ser só um papel, eles não vão ver as pessoas, né? Então, acho que talvez esse cronograma, se ele existir, a gente poder ter acesso, né? E talvez identificar nele situações em que a gente possa se organizar minimamente aqui para ter representação lá. Né? Para eles verem realmente que quem mandou essas sugestões existem, né? Não são só palavras. Você pergunta se na programação, em algum momento, a gente poderia tratar um pouco dessa questão. Pode, acho que está aberto, né? Assim, a primeira encontro nosso era exatamente não ficar preso ao texto da minuta e a gente pensar o processo de forma mais aberta mesmo. O que a gente quer, o que a gente espera
e dentro do que a gente espera, o que a gente se propõe a fazer. Então, acho que é nessa parte da manhã que talvez isso possa surgir. E depois, a parte da tarde, para a gente fazer realmente a lição de casa, né? Seria muito bom a nossa discussão mais aberta, mas se a gente não conseguir fechar uma hora e se focar no texto, a gente perdeu a oportunidade de estar nos discussão. Querendo desfocar, mas acho que não podemos deixar de Só aproveitar que chegaram mais pessoas, eu vou pedir para que se apresentem rapidamente. Atenção, dá uma lição. Bom dia, boa tarde. Eu sou Julieta, da área de Eu sou Fernando, eu sou doutorando e orientando a FEAG. Eu sou Leandro, sou da CAT São Pedro. Sou Belardo, sou da CAT e da APAE, Associação Paulista de Extensão Rural. Então, só mais um pedido, gente, acho que até bem convergindo a isso aí que o Chico acabou de colocar, para que fique notório aqui que a gente vai precisar fazer esse esforço, né? E como eu estava fazendo parte desse grupo de apoio, que até assim tem a frente parlamentar, ela tem lá o estatuto dela, então falava muito desse grupo. E eu acho que na hora de fechar essa minuta aí, eu vou estar fazendo parte, mas eu gostaria que outras pessoas também pudessem estar nesse dia, porque é aberto, na verdade, né? Então que as representações também tivessem nesse dia, para que o documento ficasse amarrado ali, a coisa toda, né? Não ficasse para 2 pessoas, 3 decidirem o que vai ser colocado ali, e depois a gente pensar numa mobilização mais de massa mesmo, tá? Mas assim, nesse dia é importante que outros também possam... Fica de você no... Não, com certeza. Mas já fica o recado, assim, que seria interessante, né? 2, 3 aí, no dia a gente... que agora está funilando mesmo. Valeu. Na frente parlamentar, vocês têm notícia de outros coletivos que estejam fazendo uma discussão parecida com a que está ocorrendo aqui? Olha, então, eu estou sem muita informação a respeito disso. O que eu entendi é que tem uma outra audiência lá em PU, por conta do pessoal da Equivocada, né, que eu falei. Parece que tem um em Piracicaba se formando, mas eu não estou com a data. Ah, vocês que estão organizando? Então. Além disso, eu não sei. Me parece que eu não fui lá na caravana que teve no Vale do Ribeira. Chegou. Quem que teve lá na caravana? Ninguém foi? Então, assim, estava todo mundo trabalhando firme aqui, né? E me parece que lá eles fizeram alguma coisa. Mas eu não sei se foi bem nesse formato igual ao nosso, assim, como era no meio da caravana, mas foi pelo menos divulgado, né, que as consultas públicas estavam acontecendo.